As nossas Bíblias no livro de Ruth, Números, Josué, Juízes, né? Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. A graça e a paz para você que também está aí online, participando do culto. Que Deus abençoe a sua vida muito. Que você possa repetir isso na sua alma e no seu coração. Que Deus tem planos, Deus tem propósitos. Amém? Vamos então ler Ruth, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Que o Senhor possa falar profundamente ao nosso ser. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir os ouvidos e a mente espiritual, Senhor, daqueles que estão participando desse culto hoje. E o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, ministrar, Senhor, as almas, ministrar, Senhor, ao Espírito e ministrar ao corpo, Senhor. Que o Senhor é um Deus que pode e faz, transforma coisas ruins em coisas boas. O Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é um Deus que liberta, que cura, que transforma, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu tive a honra de ministrar no noivado do meu irmão, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Para quem conhece aí, está repetindo. Amém, amém, amém. Né? Amém no nome de Jesus. E o Senhor me deu esse texto e eu meditei nele. E o Senhor conduziu a palavras assim... proféticas ao coração do meu irmão, né, no dia do noivado dele, ao coração da Márcia. E hoje eu quero compartilhar com a igreja algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração através desse texto. Amém? Então, nós temos aqui o livro de Ruth, a história de Ruth, né, e nós vamos ver um pouquinho quem é a Ruth, de onde ela vem, que histórias são essas, né? Na história desse livro, na história da vida dessa mulher, esse livro aqui que tem 4, né, capítulos, uma história de uma vida, que tem 4 capítulos, que se a gente fosse reescrever, daria para usar aqui muitos capítulos, né? Porque dentro da história de Ruth, a sua vida, né, é marcada por muitas histórias. Se você for olhar direitinho os versículos desse livro, a gente vê muitas histórias aqui, né? A história da vida da Ruth é marcada por histórias dos antepassados, né? Herança histórica, ela teve coisas que marcaram a vida dela na história da genética dela, né? História de vida, de fé, história de fé espiritual, né? Tudo. Então, ela teve uma herança aí dos antepassados.
Também a sua história é marcada pelo presente, o que ela está vivendo no momento presente, né? O que está acontecendo, as suas escolhas, né? E também a história de Ruth tem o futuro, a sua descendência, o que Deus pode fazer. Quando a gente olha para uma história, e se a gente conhecer bem a vida de uma pessoa ou de pessoas, a gente olha e diz assim, meu Deus, pode alguma coisa boa sair daquele lugar, como falaram para Jesus, né? Pode alguma coisa boa sair do lixo? Porque se a gente for ver de onde veio Ruth, no contexto histórico, era considerado lixo. Então, o que Deus pode fazer na nossa vida, o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Então, nós temos ali, eu vou fazer um pouquinho do contexto, né? Essa história se passa na época dos juízes. Então, como que está situado isso, né? Gênesis, né? História da criação, Abraão, que Deus, né, escolhe, aí vai, aí eles vão morar no Egito, aí Moisés liberta o povo, né? Aí vai para a Terra Prometida, certo? E no caminho, quem chega lá na Terra Prometida, quem entra, né, na Terra Prometida é Josué, e quando eles entram na Terra Prometida, é dividido, né, a terra que eles vão possuir em tribos, por causa dos 12 filhos de Abraão, né? Então, é dividido em tribos e cada um leva o nome, ok? Situado aí? Aí, toma posse, né, e eles começam a viver naquela terra. Aí, eles precisam de quem governe. Josué morre, essas coisas, precisam de quem governe. Aí surgem os juízes, né? Depois desse período que vai surgir os reis, certo? Muito bem, então essa é a história. Lá em 1010 a 970 a.C., mais ou menos, né? E dentro do escrito, desse livro escrito, os historiadores, eles colocam como que se fosse escrito no reinado de Davi, né? Acontece um pouco antes, ou mais ou menos ali no começo da história do reinado de Davi, do seu nascimento, né? Do rei Davi. A história, ela começa e termina no vilarejo de Belém, da tribo de Judá. Lembra lá das tribos, né? Foi dividido e cada um tomou posse e foi cuidar da sua vida lá com o seu povo, né? Muito bem. E cada um recebe o nome do seu chefe, certo? E aí essa história começa e termina no vilarejo de Belém, na tribo de Judá, mas com uma passagem pelo povoado, pela cidade de Moabe, pelos moabitas. Porque a gente vai ali no primeiro versículo do capítulo 1, diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, né, houve fome na terra. Onde que eles moravam? Eles moravam em Belém. Belém é a casa do pão, lugar de comida, mas houve fome. Eles eram o povo de Deus, mas houve fome, houve dificuldade, houve problema, certo? Houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus filhos. E ele se chamava Emeleque, né? E foi para lá, então, para Moabe, um lugarzinho que não era da descendência, vamos dizer assim, que não era do povo de Deus, né? Era um lugar pagão, e eles foram para lá. Ele com seus 2 filhos e a sua esposa Noemi. Ficando lá, o marido morreu, o Emeleque morreu. Eles ficaram mais ou menos uns 10 anos lá, nesse lugar. E os filhos acabaram se casando com moças moabitas, moças daquela região, certo? E quem são esses moabitas? Quem são os moabitas, né? Aqui diz que é uma nação pagã, não eram
do povo de Deus, das tribos, dos escolhidos, né? O povo de Israel, dos descendentes, né, de Israel, de Abraão, da promessa. E essa nação de Moabe é uma nação fruto do relacionamento incestuoso de Ló com uma das filhas. Quem que é o Ló? É o sobrinho do Abraão, né? Que foi junto na carona quando Deus chamou Abraão, né, para ir sair, que Deus ia fazer dele uma grande nação, certo? Promessa de Deus para Abraão. O Ló vai junto. Chega num certo lugar, o Ló vai construir a sua vida lá num outro lugar, que é o Sodoma e Gomorra. Já ouviram falar dessa história? Muito bem. O que acontece com Ló? Né? Tem uma família que se desvia, o coração dele não se mantém firme e tudo, e Deus manda então os anjos para destruir a cidade. Mas Abraão ora ao Senhor, diz: se tiver um justo lá, né? Aí, por causa de Abraão, do coração de Abraão, Deus livrou a família de Ló e falou que não era para olhar para trás quando saísse, que a cidade estava pegando fogo. A esposa de Ló olhou, virou estátua de sal. Ele foi habitar então essa região aí, só com as filhas. E as filhas, não querendo que a geração do pai, né, o nome do pai, se perdesse, embebedaram o pai e tiveram filhos com ele, certo? Os profetas, né, no decorrer da história, os profetas têm os moabitas como inimigo, né, filhos de uma nação que não tem a bênção de Deus. Muito bem. Então, seguindo, né, ele teve então um filho com essa filha mais velha aí. Ele teve com as duas filhas, mas essa filha mais velha, ela deu o nome do filho de Moabe, né? E esse Moabe é o pai dos moabitas, certo? E o nome Moabe significa de seu pai, né? Filho do próprio pai. E muito bem. Anunciados pelos profetas como inimigo de Israel. Então não é povo de Deus. O livro de Ruth começa com uma história triste. Fome, a família não quer ficar ali e vai procurar comida em outro lugar, certo? Essa história deles saírem dali e procurar comida em outro lugar, tentar a vida em outro lugar, não os livrou de coisas tristes. Livrou? Não os livrou de coisas tristes. O que a gente pode aprender com isso? Que onde a gente está é o lugar onde a gente tem que perseverar, vencer as nossas batalhas e perseverar. A não ser que o Senhor fale com a gente, né, nitidamente, como falou com Abraão, né, que é diferente da história com Abraão: saia do meio da sua parentela, que eu vou te mostrar onde você deve ir, eu vou te abençoar. Onde você está, onde o Senhor te colocou, é o lugar onde você vai ser tratado, onde você vai ser trabalhado, onde a sua fé vai ser lapidada e onde Deus vai te dar as ferramentas para você vencer as batalhas, para você vencer as lutas. Onde Deus te colocou, onde vem a afronta, onde vem as batalhas, é o lugar onde Deus vai te honrar. É o lugar onde Deus vai honrar você. Como eu conheço isso, né, Gi? Deus é fiel. Deus é fiel. E aí tem um final feliz essa história. Retrata a vida cotidiana, a vida, né, o dia a dia de uma família fiel e temente a Deus. E temente ao Senhor, que era a família do Elimeleque com a Noemi, certo? E que mesmo assim não deixou de enfrentar crises, não deixou de enfrentar problemas, desesperança, morte, luto, uma desgraceira toda. Né? Meu Deus, misericórdia, né? Senhor, mas eu te servi, eu te conheço,
e te sirvo a vida toda. Como pode ter acontecido isso comigo? Como pode ter acontecido isso comigo? Como pode ter acontecido isso, né? E esse livro também mostra a providência divina em meio às tristezas, em meio às adversidades. Adversidades, as coisas contrárias àquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente vive, né? As adversidades são essas, para testar mesmo se a gente vai conseguir, se a gente está firme no Senhor. Porque vem coisas tão terríveis sobre a vida da gente, muitas vezes, que é para testar se a gente crê ou não mesmo de verdade. Para ver se a gente diz assim, não resolve isso não, vou deixar isso para lá. Mas quem perseverar, quem continuar, quem estiver crescendo na sua fé, experimentando o Senhor, essa é a chave para você ter vitória. A experiência com Deus é a chave que faz com que a gente se mantenha em pé quando vier as adversidades. Quando vier as tempestades, quando vier os tsunamis, quando o avião cair na cabeça da gente, quando vir o terremoto. As experiências com Deus que Ele permite que a gente tenha, é o Senhor vindo ao nosso encontro, é o Senhor vindo para ter um encontro com a gente, nos enxergando e fazendo com que a gente enxergue Ele, que vai fazer com que a gente consiga reestruturar a vida, dos escombros, reerguer a nossa vida. Limpar, fazer a limpeza e começar a ressignificar, começar a recriar em cima ou, né, limpando e juntando e com o que sobrou, né, a gente ressignificar a vida. Restaurar. São as experiências que o nosso Deus vem ao nosso encontro e nos proporciona isso, que faz com que a gente tenha força e fé para fazer a limpeza dos escombros e descobrir as bases novamente, para a gente se reerguer, se refazer. Se refazer. Refazer uma nova história na nossa vida, né? Esse livro também mostra, essa história também mostra que Deus usa pessoas simples e acontecimentos do comum do dia a dia, né? Nossos problemas do dia a dia. Vai ter escassez, vai ter fome, está passando por dificuldade, teve luto, né? E quanto luto. E quanto luto. Aqui numa família só perdeu 3, né? E quantas famílias? E quanto luto. E quanto choro, né? Então, que Deus usa a minha vida, a sua vida, acontecimentos da nossa vida, para que Ele possa alcançar os seus propósitos grandiosos na nossa vida. O livro de Ruth, a história dela, a Moabita, e suas escolhas também mostra para nós as virtudes do caráter de uma pessoa. De fazer as escolhas e se manter firme nelas, independente das circunstâncias, independente se vai perder ou não, né? E também apresenta os antepassados fiéis, os pais fiéis de Davi, como também a sua origem moabita. O livro de Ruth, a história de Ruth, tem alguns temas. A providência divina, que nós podemos ver na mão de Deus, sustentadora de Deus, usando a vida de Ruth com cuidado com a Noemi. Porque ali na história, a gente vê que ela já era avançada em idade e ela ficou viúva e sem os filhos. E quem cuidava, né, era o marido ou os filhos, na falta do marido. E ela ficou sem ninguém. Sem ninguém. As noras dela tinham a liberdade de voltar para suas famílias. Tinham a liberdade de voltar para suas famílias. Deus consolou Noemi
em sua hora de maior sofrimento, após a morte do marido e dos filhos, através de Ruth, a Moabita. Quem é a Moabita? Filha de quem? De um? Não era considerado gente. E quem Deus usa para consolar uma filha dele? Eu acredito que nós, cristãos, estamos passando por transformações no modo da gente olhar a vida e a fé com o Senhor. Na maneira da gente olhar aqueles que não estão com olhos diferentes. O mundo está passando por transformação. E nós, sem perdermos a essência de Cristo, nós precisamos abrir os nossos olhos e ver o que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer através da minha vida. Porque era uma mulher de Deus que precisou e que foi socorrida por quem? Por alguém considerado não gente? Por alguém considerado impróprio? O Senhor proveu sustento para Ruth e Noemi nos dias de pobreza, por intermédio de Boaz. Aí elas vão, né? E a Noemi, quando perde o marido e os filhos, ela fala assim, vamos voltar. Ficou sabendo que lá em Belém, né, estava de novo, Deus estava abençoando de novo e estava tendo comida de novo, então vamos voltar. E no caminho ela fala com as noras e diz, vocês vão lá, né, volta para a família de vocês não têm obrigação nenhuma. E aí é nesse contexto que a Ruth diz não, que a gente leu o texto que nós lemos, né? Onde tu fores, eu irei, né? Onde você repousar, repousarei, teu Deus será meu Deus, e ela faz um compromisso, uma aliança de fé ali, com a sogra e com Deus, porque ela assume a fé, né, da sogra. Ela assume a fé no Deus vivo. Então, ela assume um compromisso ali, e elas voltam. E mesmo assim não tinha lugar para ficar, até que alguém viesse e resgatasse as posses, né, da Noemi, um resgatador, que seria um parente próximo. Elas ficam passando ainda necessidade. E a Ruth vai trabalhar, porque naquela época era permitido, tinha que deixar, né, uma eira, um pedaço de plantação para que as pessoas que não tinham pegassem para comer e os estrangeiros também, as pessoas, né, pobres e necessitadas que fossem catar. E a Ruth vai catar, então, para poder sustentar ela e a sogra dela. E nessa catança, né, na lavoura, ela, então, chega até onde é a plantação do Boaz, que é parente próximo da família de Noemi, e esse é o resgatador dela, então. E eu achei incrível, que eu achei sempre que foi uma intenção, né, ela tinha uma intenção no coração de encontrar ele, né, e de conquistar ele e tudo. Mas aqui no texto diz que ela nem fazia ideia. Né? Ela foi catando, e foi indo, de repente ela chegou, né, em outra plantação, e aí era do Boaz. E foi aí que ele conheceu ela. Amor à primeira vista, também tem essa história. Né? E conheceu a Ruth, mas ele também já estava sabendo da fama da Ruth. Né? Quando a Ruth chega na cidade de volta com a Noemi, todo mundo conhecia, né, a Noemi, e ela volta amparando a sua sogra, que ela tinha todo o direito de não querer voltar para a família, mas volta amparando. Então, e moça, né, trabalhadeira que cuida da sogra e tudo, então ela ficou famosa, né? Ficou famosa, correu, né? Ficou famosa. E ele já sabia quem era ela, só que não conhecia, né? E ela, então, trabalhando lá, conhece ele, certo? Então, Deus, ele proveu sustento para Noemi e para Ruth em dias difíceis de pobreza por intermédio de Boaz, né? Que é da sua generosidade também, que é um parente próximo, certo? Que depois tornou o seu resgatador. Nessa história também, a Ruth dá um neto para
dá um neto, né? Casa com Boaz, tem toda a história lá, né? Envolvendo, é linda a história, depois vocês leiam, é só 4 capítulos. Ele acaba sendo, então, vai lá e resgata as duas e tudo, e promete casar-se com ela, e casa-se com ela, e desse casamento ela tem um filho chamado Obed, que é o neto que ela dá, então, para Noemi, certo? E aí, com esse neto, Deus troca a amargura da Noemi por alegria. Deus usou a aflição dessas mulheres. Deus usou a aflição dessas mulheres que pareciam ter perdido a esperança, perdido tudo, perdido a vida, né? Totalmente desesperançadas, para conceder a honra de se tornarem parte da genealogia do Messias, da genealogia de Jesus. Nós vamos ali em Ruth 4, 15 ao 16. Só passa um pouquinho para frente. Aqui no meio tem as histórias lindas de amor às primeiras vistas, né? Do compromisso do Boaz, né? Da generosidade, da seriedade, da integridade dele, né? Ele vai e faz o resgate tudo certinho, não passa a perna em ninguém, né? E aí promete se casar e se casa com ela, certo? Então, ó, Ruth 4, 15 e 16, versículos 15 e 16. Diz assim. Ali diz, ó, do versículo 13. Vamos lá. Ruth dá à luz a Obed. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Depois todas essas histórias aí, tá? Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Olha, gente, que fofo isso, né? Que maravilhoso isso, né? Quem tem netinho aí sabe muito bem também como que é isso, né? O renovo, né? Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Certo? Pai de Davi. Vai lá as genealogias, pai de Davi. Agora a gente vai lá em Mateus. Vamos lá em Mateus, capítulo 1. E aí, gente, eu tinha uma vontade louca de pular esses montes de nome quando eu fazia minhas leituras, e faço, né, as leituras mais antigamente. Hoje não, hoje eu já sei o propósito. Fazia as leituras, né, e as devocionais, esse monte de nome. E eu não entendia por que esse monte de nome. Sabe, para mim e para você, pobres mortais hoje, saberem que esses nomes são importantes para que a gente possa buscar a história, a genealogia e ver o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Porque se não tivesse essa genealogia, a gente não ia saber nunca quem é Ruth na fila do pão. Quem é Ruth na fila do pão? Quem é você e quem sou eu na fila do pão? Na fila do pão, a gente é todo mundo igual. Na fila da padaria, né? Todo mundo igual. Mas quando o Senhor identifica a gente na fila do pão, sai de baixo, meu irmão. Quando o Senhor se manifesta e mostra e começa a resgatar a minha vida e a tua vida, tem propósito, tem vida, tem transformação, tem história, tem resgate, tem salvação. Não interessa o que falam, não interessa a história que aconteça no meio disso. Quando o Senhor me vê na fila do pão, e identifica quem Ele é na minha vida, não interessa o resto. Tem vida, tem salvação, tem restauração,
tem renovo, tem outro nome de outra vida. Amém? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera, Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Por que será que está a Raabe aqui? Podia falar assim, ó, Salmão gerou Boaz, né? Mas por que identifica a Raabe aqui? É outra, era prostituta lá da beira do muro, né? Que protegeu os espias. E por causa dessa atitude dela de se dobrar ao Deus verdadeiro, Deus resgatou ela, e ela é bisavó aí de quem? Né? Este de Ruth gerou a Obed, o Boaz, né? De Ruth. Por que a Ruth está aqui? Porque é uma improvável. Da onde que ela veio? Dos moabitas, dos lixos. Né? Então, gerou a Obed, Obed Jessé, a Ruth, né? Boaz gerou de Ruth com Ruth, a Obed, Obed Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi, Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Casa Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Não é assim que a gente faz a leitura lá, quando a gente está fazendo devocional? Né? Manassés, Amon e Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, e no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de quem? De Maria, mãe de quem? De Jesus. Gente, quem é a Ruth na fila do pão? A improvável? A da nação lixo? Quem é a Ruth? Quem sou eu e quem é você? O que Deus pode fazer na minha vida e através da sua vida? Não me interessa o que os outros olham e dizem como está a sua vida, o que eles estão vendo. Não interessa. Interessa é que o Senhor me viu e viu você. E Ele sabe o que Ele vai fazer e o que Ele tem feito. Eu que conheço os planos que tem a seu respeito, diz o Senhor. E planos bons. E não o que os outros pensam a meu respeito e a teu respeito. E não o que os outros pensam a respeito do que está acontecendo na sua família ou na minha família. O que prevalece é o que Deus pensa. A gente tem que escrever isso na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito. Com o sangue de Cristo, não interessa o que os outros estão vendo. Não interessa o que os outros pensem. O que interessa é o que o Senhor vê, e o que o Senhor faz e o que o Senhor pensa. O que interessa é como o Senhor escreveu Ele aqui dentro de mim com o sangue de Cristo. É isso que interessa. É isso que interessa. E mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Amém? Mais nada. Deus usou a aflição dessas mulheres, que pareciam ter perdido tudo, para conceder a grande honra de se tornarem parte da genealogia do Messias, de Jesus Cristo, do Salvador do mundo, do nosso Senhor. O que o Senhor pode fazer através da minha vida, da sua descendência, é com o Senhor. É com o Senhor. E nós nos mantermos no caminho do Senhor, com a ajuda do Senhor, porque a gente não se mantém em lugar nenhum se não for com a ajuda de Deus. Quando a gente assume os votos de caminhar com o Senhor na igreja, lembra lá do seu batismo, do seu compromisso de votos? Tudo você responde, o Senhor me
ajudando. O Senhor me ajudando. O Senhor me ajudando. O Senhor me ajudando. A gente só consegue o Senhor nos ajudando. Amém? Aqui também nós vemos compromisso nos relacionamentos. O compromisso como chave para todos os relacionamentos, né? Pessoais, interpessoais, para todos os relacionamentos, íntimos, né, e interpessoais. A vida de Ruth, na vida dela, né, a gente pode ver alguns desses elementos do compromisso. A gente vê a disposição, lá nos versículos 16 e 17 do 1, né, a disposição para abrir mão da sua casa, da casa dos seus pais, né, para estar cuidando da Noemi e caminhando com ela e assumindo a fé, né? De seguir a decisão, então, a disposição para abrir mão da sua família, né, da sua casa, da casa dos seus pais, a decisão de seguir o Deus vivo, estranho a ela, desconhecido a ela, mas com certeza pelo exemplo, né, da sogra, né, e do marido, dos filhos, né, com quem ela casou, ela veio a conhecer. Aceitação de pessoas diferentes, então ela também teve que tomar essa decisão de aceitar pessoas diferentes, uma terra diferente, uma cultura diferente, uma fé que ela não conhecia. E em tudo isso, ela era uma mulher sábia. Ela agiu com prudência e sabedoria. Ela soube ouvir instruções, né, gente? Quando ela volta e diz onde ela foi catar, né, a provisão, né, os alimentos lá na roça, daí ela foi contando, daí ela diz que ela conheceu, né, chegou até um lugar e como esse homem tratou ela e tudo. E aí a Noemi, a sogra, fala assim, ele é parente, o resgatador, e instrui ela como ela deve proceder, né, com prudência e sabedoria diante desse homem, porque ela também conhecia, a Noemi também conhecia o coração desse homem, sabia que era bom, né? E aí ela vai, ela soube ouvir instruções. Ela soube não atropelar o tempo. Porque a nossa ansiedade faz com que a gente também atropele o tempo, né? E a gente perde algumas coisas ali no meio do caminho. Ela também teve disposição de fidelidade à promessa feita para a sogra. Fidelidade também à fé que ela assumiu, né, ao Deus que ela passou a crer e a caminhar ali. Ela teve a decisão de perseverar, porque a gente tem escolhas na vida. Eu não quero mais isso, não, mas a gente tem, né? A gente tem, lógico, o Senhor nos ajudando, o Espírito Santo lá dentro, nos impulsionando, falando, sabe aquela força, aquela voz que vem, né? E a gente persevera, é o Senhor, certo? Então, perseverança em meio às desgraças, né? O compromisso dela foi testado em muitas ocasiões, né? Esse compromisso dela com a nova fé, com Deus e com a sogra, foi testado em muitas ocasiões e etapas da vida dela. E esses ciclos normais da vida, né? Ciclos normais, né? A gente não consegue acostumar com as coisas ruins, com os tsunamis, com os terremotos, com a morte, com nada, né, dessas coisas, mas são ciclos normais da vida da gente, costumam desafiar qualquer compromisso, né? Quando coisas difíceis acontecem, como foi o caso delas, fome, sai para outro lugar, luto, né? Perde pessoas, morte, essas coisas abalam o nosso compromisso, abalam a nossa vida, abalam o desafio, a nossa fé, né? Mas o Senhor a manteve ali, firme, fiel, perseverante, diante de tudo isso. Outro tema que a gente vê aqui também é a amizade entre mulheres ou entre pessoas, né? Uma amizade firmada em Deus,
firmada no compromisso com o Senhor. A gente passa por dificuldades nas nossas amizades, mas quando a gente firma diante do Senhor um compromisso de viver em comunhão, de viver em unidade, a gente é tratado e a gente vence. E a gente arruma força e poder na amizade. A nossa vida, muitas vezes, é sustentada por uma amizade. Amizade firmada no Senhor. Amizade de que minha irmã está difícil, ora por mim. Né? O poder de uma amizade, de uma amiga, um amigo, com compromisso firmado em Deus, nos ajuda a enfrentar tempestades, crises, lutos, desgraças, em nome de Jesus. O poder de um oi amiga, um oi amigo, meu irmão, minha irmã, estou orando por você, faz a gente não se sentir sozinho na batalha. Eu recebi uma mensagem esses tempos, do Ricardo e da Gisele, e eles falaram, além de outros irmãos, lógico, eles falaram que eles tiram um dia da semana para orar pelos meus filhos. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? É o poder que há no compromisso de uma amizade diante do Senhor. Do amor. Do crer que Deus pode fazer o que Ele quiser. E uma das coisas que Ele quer é curar, restaurar, libertar, salvar. Outra coisa é o amor, né? Romântico. O amor que surge entre Boaz, a gentia, entre a Ruth e Boaz, né? Ruth, a gentia, a moabita, né? E o hebreu, o filho da promessa, que se unem em matrimônio, e aí, disso, ele se torna um elo na corrente da redenção. Um elo, obrigada, Pedro. Um elo na corrente da salvação do mundo. Dos improváveis, ou, né? Dos improváveis. Daquilo que ninguém daria nada. Quem é Deus, meu Deus? Como Deus é tremendo. Como Deus é lindo. Como Deus é tremendo na história, né? E na nossa história. Como Deus pode pegar a nossa vida e reescrever. Como Deus pode pegar a nossa vida e reescrever o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Como Deus pode fazer, né? E dessa união dos seus descendentes, eles chegam até Jesus. Outro tema é redenção e reconciliação. Ruth, a moabita, experimentou a reconciliação espiritual por escolher a família de fé e a fé de Noemi. Quando nós escolhemos a família de fé, quando nós escolhemos caminhar com o Senhor, nós escolhemos a família de fé. E nós experimentamos o poder da reconciliação e da restauração. E outra coisa que a gente também tem dificuldade é de dar o tempo da pessoa, do tratamento da pessoa. Isso daqui não aconteceu assim, gente. É um processo. E, às vezes, a gente exige isso da gente também e a gente pensa isso das outras pessoas. Quando chegam pessoas à igreja, quando a gente encontra uma pessoa, mesmo que já tenha uma certa caminhada, a gente acha e a gente exige das pessoas que elas estejam prontas, já estejam lá, já chegando lá no último degrau da caminhada da perfeição cristã. E não é nada disso. Todos nós temos um processo. Não é mágica. É um processo. É no tempo da pessoa e no tempo de Deus, porque se tem uma coisa que Deus respeita, é o nosso tempo, e Ele vai trabalhando. E quando Ele faz, é um milagre mesmo. Né?
É a gente ter amor e paciência. Fé. Olhar com o olhar de Jesus, com o olhar de Cristo, que olha e cobre toda a multidão de pecados, com o olhar de perseverança, com o olhar de fé, com o olhar de dizer assim, vai ficar bom. Porque olha o que Deus fez e tem feito na minha vida, vai ficar bom. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Né? Então, ela experimentou a reconciliação espiritual por escolher a família de fé e a fé de Noemi. Ela recebe a adoção de filha de Deus e é constada na genealogia do Filho de Deus, do Salvador do mundo, do Cristo, do Messias. E você ainda tem dúvidas do que Deus pode fazer em você, através da sua descendência, através da sua família, da história que Deus quer escrever e reescrever, do que Deus pode fazer? Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à pobreza, Deus dá a alegria e a honra de fazer parte da família de Deus e gerar príncipes e princesas do Senhor e para o Senhor. Pessoas que o Senhor está mantendo e vai manter em pé para continuar firme a história de fé do mundo. A gente não entende muito o que tem acontecido. A gente não entende muito quantos nossos filhos têm sido abalados, confrontados, quantas famílias têm sido sacudidas. A gente não entende muito. Mas eu creio num Deus que sabe todas as coisas, que reescreve a história da vida da gente, porque reescreveu a minha. Então, Ele vai pegar essa geração, em nome de Jesus, que nasceu e cresceu e que conhece o Senhor e que está vindo para o Senhor e está se jogando aos pés do Senhor para manter e sacudir esse mundo. Em nome de Jesus, senão não tem outro propósito, gente. Não tem outro propósito. Você acha que o nosso Deus é um Deus que é feliz em ver tanta tristeza? Você acha que Deus é um Deus que gosta de ver o seu coração sangrando pelo seu filho, sua filha, pela sua família? Deus não é assim. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor está forjando uma geração que vai se manter em pé. Uma geração com uma nova visão, mas com a essência. E precisa. Essa é a minha fé. Essa é quando aqui eu vejo tudo escuro e falo, Senhor. E aí lá dentro eu vejo. Deus está forjando e não tem outro jeito. Deus é fiel e Ele vai usar a gente, os nossos filhos, sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você coloque-se diante do Senhor nesse momento. Eu sei que o Espírito Santo ministrou seu coração. Coisas que eu não sei chegar. Só Ele sabe. E diante dessas coisas que o Senhor ministrou seu coração, que você coloque diante do Senhor. Que você se coloque diante do Senhor. Que você venha renovar a sua fé, a sua vida, o seu compromisso com o Senhor. Venha se fortalecer na presença do Senhor. Venha fortalecer os seus laços com o Senhor. Fortalecer a sua fé com o Senhor. Fortalecer a esperança na sua vida e na sua família. A esperança de um mundo onde o Senhor reina e reinará para sempre.
Esse mundo não pertence a ninguém a não ser Deus. E a gente precisa crer. E a gente precisa começar a ser canal de bênção para aqueles que são improváveis. E não afastar. A gente precisa estar com as nossas estruturas realmente abaladas, para que a gente fique firme quando a gente receber pessoas diferentes e estranhas. Firme em amor. E saiba que Deus pode usar lá como aqui. Amém? Que você coloque a sua vida diante do Senhor. E renove seu compromisso, a sua fé com o Senhor. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados, escritos Amém. em teu nome. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. E a tia Isaura da intercessão vai ficar com os olhos abertos. Se você quiser que ela interceda por você, levante a sua mão, que ela vai estar intercedendo. Aleluias. Tu és um Deus santo, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Você quer colocar alguma questão diante do Senhor? Sua família, crises, dificuldades familiares, dores, renovar sua vida, suas lutas internas. Levante a sua mão, que o Senhor está vendo. Levante a sua mão, para que você sinalize que você quer ser abençoado e renovado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Glórias a teu nome. Aleluias. Senhor, Aleluias. 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 Tu és santo, 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 santo tu és. Aleluias. Amém. Glórias a teu nome, Jesus. Aleluias. Senhor, mais que Deus. Tu és santo, Deus. Aleluias. Aleluias. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Nós queremos, aleluias, queremos, Senhor, diante da Tua presença, colocar as nossas vidas diante de Ti, colocar, Senhor, a nossa família, colocar as nossas questões internas diante do Senhor, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas mágoas, Senhor, as nossas decepções, as nossas tristezas, as nossas angústias diante do Senhor. Deus, os acidentes, os incidentes, Senhor, as tragédias, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor. Porque o Senhor pode transformar, Senhor, todas as coisas ruins. O Senhor pode fazer uma mudança, o Senhor pode mudar a história da vida das pessoas, de nações, como o Senhor fez nos Moabitas, Pai, em nome de Jesus. Dá um novo significado para a vida deles, dá um novo significado para as nossas vidas. Senhor, depois de sermos
pichados e taxados, Senhor, de coisas que não são boas. Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus de honra, de glória, de vida, de renovo, de restauração. Renova a nossa fé, renova o nosso compromisso, renova a nossa esperança, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, a esperança, Senhor, dos nossos filhos, Senhor, da nossa igreja, dessa cidade, da nação, Senhor, do mundo, Pai, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas nas suas mãos, que possamos olhar para aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor vem fazer, Senhor. E não para aquilo que dizem que somos ou a nosso respeito, Senhor, como os outros veem, mas como o Senhor vê. Não nos deixe a gente ver a nós mesmos, Senhor, com os nossos olhos, mas que possamos nos enxergar com os teus olhos também. E declarar, Senhor, quem nós somos. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo, onde habita o poder do Altíssimo, habita o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso auxiliador, aquele que nos capacita todos os dias. Não nos deixa desanimar, não nos deixa, Senhor, derrotar, não nos deixa esmorecer na fé. Nós somos filhos do Deus vivo, nós cremos no Cristo vivo. Nós te louvamos, Senhor, e nós te glorificamos. Nos abençoe, Senhor, e nos ensine, Senhor, a ter uma semana diante da Tua presença. Sermos fortalecidos pelo Senhor e sermos bênçãos, Senhor. Que a nossa boca abra, Senhor, para abençoar e não para amaldiçoar, Pai. Em nome de Jesus. Toma as nossas vidas e nos dê uma semana abençoada para a honra e a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode abraçar aí o da família, né? E aí em casa também pode se abraçar. Em nome de Jesus. Quer ficar por dentro de todas as transmissões feitas na igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar, acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.